Bom dia, oitavo ano. Hoje nós falaremos sobre a distribuição da população no mundo. Vamos lá? A população humana que habita nosso planeta, ela não é estática. A todo momento, nascem e morrem pessoas em diversos lugares do mundo. Estimativas da ONU indicam que a cada minuto nascem 180 crianças, enquanto 102 pessoas morrem. Neste caso, o que dizemos é que o saldo populacional é positivo e a população está crescendo. No entanto, isso não é uma constante. Por quê? Porque pode haver um aumento ou diminuição em virtude de uma série de fatores que favorecem ou inibem o crescimento da população humana no planeta, variando também conforme o tempo histórico, certo? Então, como podemos explicar? Há momentos, de acordo com o tempo histórico e com as coisas que foram acontecendo, em que a população humana cresceu muito rápido e tempos que ela cresce de forma mais lenta, mais gradual. Nós estamos vivendo um momento histórico, um período da história humana onde um vírus novo afeta o mundo inteiro e o número de mortes subiu consideravelmente. Mais de 100 mil pessoas em todo o mundo morreram, após a pandemia do coronavírus, morreram por causa da Covid-19. Hoje, 29 de abril de 2020, no Brasil, 5.466 pessoas morreram por Covid-19. Então, existem períodos da história onde há um decréscimo da população. Não afirmo que nesse momento haverá esse decréscimo, porque só o tempo para nos dizer, certo? Da mesma maneira, o perfil da população mundial também se transforma espacialmente no decorrer do tempo, visto que ela se desloca entre os diferentes pontos do território em busca de melhores condições de vida. Há locais com menor e locais com maior concentração populacional, em virtude das condições que apresentam para a sobrevivência humana, de padrões culturais e sociais, entre outros fatores. A análise dos valores populacionais no mundo mostra que existe uma tendência à concentração da população na região do leste asiático, por exemplo, onde se localiza a maior parte dos países populosos. Então, como você pode observar no mapa, existe uma concentração populacional no leste asiático, certo, pessoal? Como vocês vão ver mais adiante, os dois países mais populosos do mundo, que são a China e a Índia. E esses países estão concentrados no leste asiático. Aí precisamos também falar sobre densidade populacional, certo? A densidade populacional é obtida por meio da relação entre a população e a superfície de um território, certo? Assim, definimos a sua densidade demográfica, que é o termo também usado. Densidade demográfica ou densidade populacional. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade populacional, ela é alta quando um considerável número de pessoas habita um território pequeno, certo? Se o território do país é grande, ele comporta também uma grande população. E a densidade populacional, ela também pode estar
restrita a uma determinada área do país. Por exemplo, o Brasil é um país grande em extensão territorial. É o quinto maior país do mundo em área. E tem a quinta maior população do mundo. Porém, a densidade demográfica do Brasil, ela não é uma alta densidade demográfica. Ela é baixa. Por quê? Porque essa população, ela não está distribuída no território brasileiro de forma igual. Ela está distribuída de forma desigual, onde as maiores densidades estão concentradas na região sudeste do Brasil. Isso também acontece na China, que é um país muito populoso, que tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, porém a densidade demográfica da China não é tão grande quanto de um país pequeno, certo, em área, e que tem uma população que comporta toda aquela área. Então, a densidade demográfica, ela é obtida através de cálculos matemáticos. A população versus a área, certo? É o número de pessoas dividido pela área onde está, né? Por quilômetro quadrado. Então, uma área grande comporta um grande número de pessoas. Uma área pequena, um pequeno número de pessoas. Se tiver muita gente, eu vou ter uma alta densidade demográfica, certo? Então, quais são os países que têm as maiores densidades demográficas do mundo? Ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. São países muito pequenos, como Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta e Maldivas. Então, são países com áreas muito reduzidas, né? As menores nações do mundo. Então, essa população, ela é pequena. 35 mil pessoas, né? E nós temos já uma densidade de 17.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma alta densidade demográfica. Então, não confundam um país populoso com um país povoado, certo? Os países mais povoados do mundo têm áreas muito pequenas. Repetindo, para vocês relembrarem. São os principados, as cidades-estado ou pequenas ilhas, que fazem com que os valores relativos da população sejam altos. Quais são eles mesmos? Os menores países com as maiores densidades, quais são? Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta e Maldivas. As diferenças entre os valores da população total e os da densidade demográfica são muito importantes para compreender a constituição do espaço geográfico. Os países que possuem altos valores totais de população são chamados de países populosos, enquanto os que apresentam alta densidade demográfica são chamados de países povoados. Então, o Brasil ele é um país populoso e pouco povoado. Como pode, professora? Pode sim. Como eu expliquei anteriormente, se no país tem uma grande população absoluta, mas não tem uma grande população relativa, que é a densidade demográfica, nós teremos um país pouco povoado, que é o caso do Brasil. Populoso e pouco povoado. Entenderam? Certo? China e Índia e as superpopulações, né? Os países do mundo que apresentam os valores populacionais acima de 1 bilhão de habitantes são chamados de países com superpopulações. 1 bilhão de habitantes nós só temos em 2 países do mundo, que são a China e a Índia, né? Só esses dois possuem mais de 1 bilhão de habitantes. Lembrando que o mundo tem atualmente 7 bilhões de habitantes. E a China e a Índia juntos têm quase 3 bilhões de habitantes. Por aí vocês tirem a grande população desses países, certo? O que uma grande população pode provocar?
grande consumo de alimentos, grande consumo de energia. E aí os recursos disponíveis, colocando na balança, né, a carga desse país, né, ela fica uma carga muito pesada. Lembrando que um país muito populoso assim requer muitos recursos na saúde, na educação, em todos os setores, certo? Em virtude dessas superpopulações dos dois países citados, China e Índia, e das preocupações geradas pela alta necessidade de recursos para sua manutenção, muitas ações de controle populacional e demográfico podem ser adotadas. Na China, por exemplo, as políticas de planejamento familiar são uma questão presente desde a década de 1950, o que não ocorre na Índia. Então, há pesquisas e há estimativas que a população da Índia, que só cresce, que a tendência até o ano de 2022, que a população da Índia supere a população da China. Por quê? Porque na China adotou-se por mais de 50 anos a política do filho único. Uma política muito agressiva, uma política que proibia os casais das áreas urbanas de terem mais de um filho, certo? Então, o Estado proibia os casais de terem mais de um filho. Essa política, ela fez com que houvesse um controle muito rígido populacional na China, o que não acontece na Índia. Então, a perspectiva, a tendência é que a Índia supere a China em números populacionais. Certo, pessoal? Então, até a próxima.